pessoal, eu sou a Marcela Sorelli Carneiro Ramos. Eu sou biomédica de formação. Eu fiz a minha pós-graduação no Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo. Eu comecei uma iniciação científica ainda na graduação, fiz por 3 anos, e depois eu fui para o doutorado direto, né? Uma vez que eu já tinha uma certa experiência no laboratório, enfim, e depois fiz o pós-doutorado lá também. Entrei na Universidade Federal do ABC após meu pós-doutoramento, em 2008, então estou aí já há 13 anos na Universidade Federal do ABC. Tenho atuado na linha de pesquisa principal, que envolve o sistema cardiovascular e o sistema imunológico. Então, meu laboratório, principalmente, eu atuo na área voltada à imunologia cardiovascular. Então, eu estudo doenças inflamatórias que levam a alterações cardíacas. Durante o ensino médio ainda, eu já percebi em mim, né, uma grande afinidade à área das biológicas, de um modo geral, mas eu tinha muita dúvida, né, se era medicina, se era enfermagem, se era a própria biologia. E aí, no final do ensino médio, eu descobri a biomedicina, que até então eu não conhecia, né, era uma profissão, isso há muitos anos atrás, era uma profissão muito pouco conhecida, né, o biomédico era realmente bastante raro. E aí eu me interessei porque tinha lá, numa das ações, formas de atuação, né, do biomédico, era a pesquisa. Então aquilo me chamou muita atenção e foi desde aí então que eu comecei, né, a me interessar mais pela biomedicina. Aí prestei o vestibular, né, fui para a graduação e durante a graduação já eu tinha muito interesse pela pesquisa, né, eu até cheguei a fazer um estágio em análises clínicas, mas aquilo para mim era muito ruim, porque era uma rotina, né, muito maçante, tudo muito igual, e eu realmente não gostei. Então, abri mão de um emprego, inclusive que eu tinha na época no laboratório, e fui ganhar uma bolsa de iniciação científica, porque era realmente o meu grande sonho, né? E dali foi, né, foi uma série de eventos e de fatos, né? Então, o próprio contato com a pesquisa, com a bancada, com o dia a dia, né, do pesquisador, e assim seguir, né, durante o doutorado direto, pós-doc e prestar o concurso também. Após, né, a realização do meu doutorado direto, eu acho que como todo pós-graduando, a gente cai naquela dúvida, né? E agora? O que eu vou fazer? Para onde é que eu vou? Né? Então, a minha vontade sempre foi me inserir na academia, né? Por conta da minha formação na iniciação, no doutorado. Então, era um sonho mesmo que eu tinha, né? Uma vontade. E aí, já no pós-doc, eu cheguei a prestar um outro concurso antes da UFBC, que foi uma experiência fantástica para mim, porque eu aprendi, né, como que é o esquema, né, me aproximei das pessoas e fui até bastante bem nesse concurso, mas não entrei em primeiro lugar, e aí apareceu a oportunidade da UFBC. Então, eu acho que é tudo uma questão de fluido, né? Vai acontecendo aos poucos, à medida que você vai caminhando para aquele objetivo, né? Então, acho que para mim foi mais ou menos assim que aconteceu. Claro que eu tive a participação de muitos professores, né, e professoras que me incentivaram muito, tive muito apoio, né? A minha orientadora, até hoje, somos grandes amigas, inclusive, porque ela sempre me estimulou demais desde a iniciação científica. Então, eu tive essa vantagem, né, se é assim que eu posso dizer, de ter pessoas, né, pesquisadores e cientistas importantes, seres humanos, né, fantásticos, que me ajudaram, né, e me incentivaram a seguir, que não é um caminho fácil, a gente sabe disso, né, mas é uma escolha que veio, para mim, pelo menos, foi muito mais natural do que eu imaginava. Então, o meu medo era não conseguir, né, chegar na universidade. Então, no final do pós-doc, na verdade, na metade do pós-doc, eu prestei esse primeiro concurso e o segundo foi a UFBC, que, graças a Deus, entrei. E aí, eu terminei, né, finalizei o pós-doc e já comecei a minha linha de pesquisa. Então, foi mais ou menos assim a minha trajetória, né? Eu acho que desde a graduação eu já tinha essa vontade, já tinha essa vontade, principalmente o desejo, né, de fazer parte da universidade pública, né, se possível, e de pesquisa.
Se a gente olhar, né, para o histórico aí da pós-graduação, né, no Brasil principalmente, eu pude observar isso durante a minha pós-graduação, inclusive, né, a quantidade de meninas que se interessavam e que se empenhavam em buscar uma posição, né, na pós-graduação e depois, posteriormente, como professoras, pesquisadoras, realmente era um número menor, né, lá, eu estou falando isso há 20 anos atrás, do que é hoje. Então, isso para mim é algo extremamente feliz e importante, porque a gente consegue observar uma mudança, né, da procura, primeiro, da busca das meninas, das mulheres, né, pelas áreas da pesquisa, da ciência, em todas elas, né, então na minha área que é biológicas, mais, né, voltado a biológicas humanas, é uma área que, em geral, tem, né, bastante mulher, mas a gente, obviamente, tem contato, né, com os alunos da pós-graduação, e eu tenho observado esse perfil. Então, inclusive, no meu laboratório hoje, eu tenho 7 alunas e 1 aluno, né, então eu vejo que o interesse das meninas, das mulheres, de um modo geral, pela ciência e pela pesquisa tem aumentado. Então, acho que isso é uma coisa. A segunda coisa que eu enxergo também ao longo dos últimos anos é a aproximação das mulheres e das meninas das áreas STEAM, né? Que é uma outra área, uma grande, outras áreas, né? Ciência, tecnologia, matemática. Então eu vejo isso acontecendo de maneira exponencial, graças a Deus, até que enfim, né? A gente precisa das mulheres também se inserindo nesse ramo das engenharias, da matemática, da computação, das ciências de um modo geral. E aí, quando a gente começa, né? E quem está na pesquisa, a gente precisa interagir, colaborar com muita gente do Brasil e de fora, você começa a perceber que tem muito mais mulher do que tinha 20 anos atrás, em todas essas áreas também, né? Então, eu acho que isso é um bom sinal, e eu vejo isso cada vez mais, né, se estendendo aí ao longo dessas áreas mais exatas, né, se assim que a gente pode chamar. E outro fator também que eu tenho notado mais aqui na UFABC, por exemplo, eu tenho amigos, colegas que são da área da física, por exemplo, que eu colaboro também, e que a maioria das alunas deles são mulheres. Isso me chamou muita atenção, porque antigamente, no comecinho, era basicamente um aluno, 2 meninos, e em cada um deles, e hoje a maioria são meninas. Então, né, mais um motivo aí para a gente apoiar, incentivar as meninas na ciência, em todas as áreas, claro, né, inclusive nas áreas exatas, né, ciência, tecnologia, matemática, engenharias, computação, porque é algo que tem que ser mais natural, e eu acho que está sendo mais natural, né, não só no Brasil, mas fora também. Desde a minha iniciação científica, eu comecei a investigar doenças relacionadas ao coração, né? Então, eu sempre me apaixonei pelo coração, e até hoje estudo, né, bastante as doenças cardiovasculares, e que são as doenças que mais matam no mundo inteiro. Então, isso sempre me chamou demais a atenção. Então, se a gente pega qualquer estatística da Organização Mundial de Saúde, as doenças cardiovasculares são as doenças que mais matam, né? Acima do câncer, acima das doenças respiratórias, doenças renais, inclusive. Então, eu sempre busquei estudar algo relacionado a isso. Então, na minha IC, no meu doutorado, eu aprofundei muito na parte endócrina, na alteração de hormônios, e aí depois, né, no final do pós-doc, começo da minha carreira aqui na UFABC, eu comecei a investigar um pouco melhor algumas doenças inflamatórias relacionadas a alterações cardíacas. E dentre elas, eu fui investigar a insuficiência renal aguda ou crônica, que são patologias que, em geral, a gente tem muita alteração cardiovascular. Então, vou dar um exemplo bem rápido. 90% dos pacientes que vão ter um problema renal na vida vão ter problemas cardíacos. E o inverso também é proporcional, né? 90% dos pacientes que têm problema cardiovascular vão ter problema renal. Então, a gente sabe hoje, né, e já é bastante descrito, que existe uma conversa muito íntima entre esses dois órgãos, né, coração e rim, e, portanto, existe uma série de mecanismos, né, o próprio sistema imunológico faz essa conversa também entre coração e rim. Então, a gente precisa entender, né, quais são as moléculas, quais são esses mecanismos para propor intervenções, né, farmacológicas, tratamentos, diagnósticos, terapias. Então, o que eu investigo é a pesquisa básica, focada nessa
síndrome, que a gente chama síndrome cardiorrenal, né? Então, interação do coração com o rim, e vendo os mecanismos, né, relacionados para a gente tentar entender um pouco melhor. Um dos trabalhos que a gente publicou recentemente, a gente conseguiu mostrar, esse é um trabalho que tem bastante impacto e relevância clínica, inclusive, porque a gente conseguiu mostrar que tem uma citocina, que é uma molécula inflamatória, né, que se chama interleucina, 1-beta. Essa molécula, ela induz arritmia cardíaca. Então, a gente faz a lesão renal, né, nesses modelos que a gente estuda, e aí a gente conseguiu provar que essa molécula inflamatória é capaz de induzir a lesão cardíaca e a arritmia cardíaca especificamente. Então, foi o primeiro grande trabalho, diria assim, da literatura que pôde correlacionar o papel de uma molécula inflamatória com um evento elétrico cardíaco, né? Então, aí você consegue usar bloqueadores, você consegue usar agonistas, né, fármacos para manipular o sistema. Então, a ideia principal do meu projeto é essa. Então, a gente tende, né, a contribuir, a gente tenta, pelo menos, contribuir com a sociedade no entendimento dessas patologias que são, de fato, as doenças mais que causam maior óbito no mundo todo. Para finalizar aqui, eu gostaria de deixar, então, algumas palavras de incentivo a vocês. Então, a primeira coisa não tenham medo, né? Lutem e vão atrás do que vocês realmente querem. Não importa a área, não tem mais essa de que a área de exatas é mais um público masculino, não tem essa, não existe isso, nunca existiu na verdade, né, mas culturalmente a gente sabe que tem uma história aí, mas assim, não tenham medo, acho que essa é a primeira coisa que eu gostaria muito de falar para vocês. Segunda coisa, não tem recompensa sem sacrifício, então a dedicação, a disciplina de vocês em qualquer área tem que existir, é a chave, né? Eu diria que é a chave do sucesso. É o que eu falo para os meus alunos, para as minhas alunas, né? Basicamente são todas meninas. Eu falo, gente, não existe milagre. Ou a gente senta, estuda, se dedica, né? Se empenha e pensa no seu foco. Qual é o objetivo? Aonde é que você quer chegar? Eu quero fazer pós-graduação? Eu não quero? Eu quero ir para a empresa? Eu quero ir para a indústria? Não importa. O importante é vocês definirem a meta e o objetivo. E aí, para aquelas que ainda têm dúvidas de qual área seguir, né, do que fazer, eu acho que a primeira coisa é experimentar, né? Por isso que eu sempre falo, a iniciação científica, independente se você vai seguir carreira acadêmica ou não, ela é importante, porque ela vai te mostrar se é aquilo ou não que você quer. Então, ela começa a te colocar em contato com aquela área profissional, né? E aí vocês podem tomar uma decisão muito mais seguras do que vocês querem. Então, eu acho que é experimentar. Às vezes a gente tem uma ideia que, eu gosto disso, mas a prática é outra. Então, não tenham medo de experimentar. Vocês são jovens e devem experimentar, mas sempre com foco, com um objetivo ali definido ao futuro, eu quero trabalhar em tal lugar, ou eu quero fazer uma pós-graduação, né? Então, e se dediquem a isso, porque vocês vão plantar, vocês vão colher. É assim que funciona, não tem milagre, não tem segredo, então nada é muito fácil para ninguém, então a pesquisa não vai, né, ser fora além disso também. A pós-graduação é difícil, o trabalho é difícil, o setor produtivo é difícil, tudo é difícil, mas a gente não pode tomar isso como, né, obstáculo inicial. Pelo contrário, é um estímulo que vocês devem ter para seguirem adiante, tá? Então, sempre persistência. Eu acho que essa é a principal característica. Persistência. Não tenham medo. E vai dar certo. Sempre dá certo. Tá bom?